Olá, meus irmãos, está iniciando mais um episódio do ADSAcast. Eu sou o Fábio Filho, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da ADSA Brasil. O nosso episódio de hoje tem um oferecimento da Work Motors. Você, meu amado irmão, minha amada irmã que deseja comprar o seu carro, trocar o seu veículo, nós indicamos aí a loja do nosso querido irmão Jefferson, que tem abençoado aqui o nosso podcast. Work Motors, a equipe vai deixar aqui no rodapé o site, as informações. É top demais. Hoje aqui no nosso podcast, o nosso pastor presidente Galdino Júnior. Vai ser um super bate-papo, né, pastor? Olha, eu de volta aí, a paz, Fábio, a paz você que está nos assistindo. Que alegria, e hoje ainda mais com um convidado tão especial, hein? Verdade. Rapaz, nem Salomão, em toda a sua glória, andou tão elegante igual esse nosso convidado, Fábio. Vai ser um bate-papo muito especial, elegante, né? Vai ser um bate-papo hoje de alto nível. Nada mais e nada menos do que o pastor Carlos Casimiro Galdino. Eita, não! Do Carmo Galdino. Bem-vindo, pastor Carlos. Obrigado, pastor Galdino. Obrigado, pastor Fábio. Que prazer, que honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sinto-me privilegiado de estar convosco na tarde desse dia tão maravilhosa. Obrigado. Viu a voz do homem, pastor? Você vê, radialista, pregador, rapaz, é pastorzão, empresário, meu Deus do céu, vai ser muito bacana. Modelo. Oxalá, oxalá. Maravilha. Pastor, quer fazer a primeira pergunta, pastor Galdino? Eu acho que a gente podia começar, né, o pastor Carlos se apresentando para a galera que nos assiste, os nossos irmãos, falar um pouquinho a respeito da sua trajetória, né? Apesar que o senhor é um pastor ainda jovem, né? Mas um pastor que já lutou muito na obra. Faz uma apresentação, começa aí, daqui a pouco a gente chega com as perguntas mais polêmicas que tem preparado aí. Muito bem, eu estou com 51 anos de idade, né? Sou jovem, pastor ainda, mas comecei muito cedo, né? Iniciei muito cedo, tive o privilégio de começar o ministério ainda com 15 anos de idade, no interior aqui de São Paulo. Meu primeiro pastor foi o pastor Gomercindo Batista de Oliveira, pastor que já está na eternidade, evidentemente, e aprendi aos pés dele. Tive depois a oportunidade de conhecer o Ministério de Santo Amaro na época, nos filiamos a ele, estamos até hoje, né? Mas sou de uma família humilde, uma família sofredora, mas perseverante, uma família que... Sou filho de um pastor que já está na eternidade, o pastor Ayrton Casemiro. Nasci no interior do Paraná, precisamente na cidade de São Jerônimo da Serra. Meus pais migraram-se para São Paulo, eu tinha 4 anos de idade. Moramos aqui uma porção de anos e retornamos, como eu disse, a Curitiba, ao Paraná, 32 anos atrás. Tive o prazer de iniciar o meu ministério aos 16 anos, ainda fui consagrado ao diaconato quando ainda era solteiro, pelo então pastor João Galdino de Lima. Isso, eu tinha 19 anos, eu acredito, não sei se tem na história do Ministério de Santo Amaro, outro pastor que fora consagrado solteiro, mas eu tive esse privilégio. É o único pastor. Eu tive o privilégio, numa reunião de 7 de setembro, o pastor me pediu para que eu pregasse aqui na Praça Marechal Floriano Peixoto. Na época, tinha aquele desfile maravilhoso da Juatsa, a banda tocava, foi uma tarde inesquecível e, para a minha surpresa, eu não estava na escala para ser consagrado, né? Mas já tinha feito o levantamento, era um jovem já dizimista, fiel, só não era casado, mas comprometido com o reino. Eu já trabalhava em Curitiba, junto com o pastor Francisco Teodoro Duarte, que era o pastor na ocasião. E o pastor João foi uma surpresa quando ele chamou-me e eu subi àquela tribuna da antiga sede da ADSA ali na São Leônidas e fui consagrado ao diaconato ainda solteiro. Logo que me casei, há 30 anos atrás praticamente, eu fui consagrado ao presbitério e estamos lutando, pelejando até hoje em prol do reino de Deus. Maravilha. E pastor, dentro disso daí, como que você é um jovem, né? Vamos falar, 19 anos de idade, foi a sua consagração. Como que foi o dia? O que você sentiu? Porque às vezes tem muitos jovens que estão nos assistindo, porque os tempos são diferentes.
naquela época, muitos jovens eles tinham aquela aspiração de servir a igreja, ser obreiro, ser pastor, e parece que isso tem se perdido um pouco. Às vezes o jovem fala, não, primeiro eu quero estudar, eu quero ter a minha profissão, eu Exatamente. quero fazer, e deixa essa questão desse chamado, dessa vocação de lado. Como que foi essa experiência? 19 anos de idade, já foi tipo assim, um recado de Deus falando, não, ó, eu também te quero para essa missão específica? Com certeza, pastor, com certeza. Eu recordo-me quando eu fui separado para cooperador. Eu vou só buscar um pouquinho aqui. Quando eu tinha 15 para 16 anos, aqui no interior de São Paulo, a cidade de Leme, eu fui surpreendido pelo meu pastor. Na ocasião, a nossa sede não era em Leme, era em Rio Claro. Era Rio Claro a sede. E a nossa congregação, ela todo mês ia para a reunião de obreiro. Aconteceu algo que foi surpreendente para mim, quando o pastor, no sábado, que antecedia a reunião de obreiro, ele me chamou e disse: você vai para a reunião amanhã, eu estou separando você para auxiliar de trabalho, cooperador. Aquilo eu não consegui dormir à noite. A emoção foi grande, foi tamanha. E desde então, o maior desejo da minha geração era ser um pastor. Né? Nós tínhamos paixão pelo reino de Deus. Veja que eu, com 15 anos, já estava fazendo teologia na ETAD, a ETAD em Campinas, e como naquela época os pastores, não generalizando, evidentemente, mas uma boa parte dos pastores achava que não era importante o jovem iniciar na teologia, porque ia ficar inchado, ia ficar soberbo. Aquela questão, a letra mata. Eu fiz teologia escondido do meu pastor. Meu Deus. Eu cheguei a fazer intensivo na ETAD em Campinas no sábado, das 8 da manhã até as 5 da tarde, escondido, porque havia uma paixão, havia um desejo enorme no coração de ser um obreiro, de ser um pastor, né? Então, quando ocorreu isso, já no Ministério de Santo Amaro, aos meus 19 anos de idade, uma surpresa muito grande, a emoção foi algo fantástico, foi muito forte. E quando eu desci daquele púlpito onde eu fui consagrado, eu desci com uma chama ardente no coração de fazer e acontecer em prol do reino de Deus. A geração de hoje não tem mais esse desejo, como o senhor bem colocou. A geração de hoje é uma geração, assim, diferente, né? Eles não têm, perderam esse temor, essa vontade de ser pastor, de ser dirigente de uma igreja, né? A gente não, a gente estava disposto a dirigir. Eu comecei dirigindo numa favela, numa tenda, lá no Zumbi dos Palmares, quando ainda solteiro, com uma lona preta. O pastor disse: você vai para. Eu era solteiro, você vai dirigir lá, você tem coragem? Tenho coragem. Nós não tínhamos medo de endemoniado, de traficante, não tínhamos medo de nada, porque havia uma chama, algo que falava mais forte dentro da gente, que era a paixão pelo ministério. Então, esse dia foi um dia marcante, surpreendente na minha vida, foi fantástico. Bacana. Que legal. Pastor, sobre a família, né? O senhor que é casado com a querida pastora, tem um filho, Kemuel. E conta pra gente como é que foi o início, assim, da família, como conheceu a pastora. Essa história é muito linda, pastor Fábio. Em 1993, eu conheci a pastora Eliette, minha esposa, nos Gideões Missionários da Última Hora. A minha esposa, ela trabalhava na tesouraria dos Gideões. Ah, legal. E ela foi a última pessoa que eu conheci da família. Junto com ela tinha mais 4 irmãs, né? E eu tinha conhecido as meninas que trabalhavam na recepção, porque na época nos Gideões você não tinha acesso direto ao hotel. Você passava pelos Gideões, por uma secretaria, e eles encaminhavam você. Certo. Então, eu tinha conhecido já, que hoje são minhas cunhadas, mas a Eliette eu não conhecia, porque ela ficava numa tesouraria, protegida, evidentemente, com algumas seguranças, por conta da demanda do evento em si, mexia com dinheiro. Mas na noite de abertura no ginásio de esporte, o pastor Cezino Bernardino, ele chama o Quarteto Maranata. Ela fazia parte do Quarteto Maranata, que era as quatro meninas que cantavam, e eram ali de Camboriú. O pastor Cezino chama elas para cantar, era a prata da casa, tal. E eu, jovem, novo ainda, lá no ginásio, e eu olhei e eu vi que tinha as 4, mas eu vi que a outra eu não conhecia. E aconteceu algo fantástico, fantástico. Junto comigo havia alguns jovens aqui da cidadezinha de Leme, que nos encontramos lá, e quando eles começaram a cantar, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: aquela moça é a sua esposa. Meu Deus, forte, hein? E eu digo isso
eles comprovam, seus amigos meus que estavam comigo, hoje são tudo pastores, casados, e para nós dizermos assim, ó, aquela moça é minha esposa, o Espírito acabou de falar isso para mim, era assim assustador, tanto é que os meus amigos me repreenderam. Carlinho, nunca vi você falar isso, porque a gente não brincava com sentimento de moça, não ficava aí namorando com uma e com outra, a gente era jovem sério. E ele falou assim, nunca vi você falar isso, como é que você fala uma coisa dessa? Você não sabe se ela é casada, se é comprometida. Eu disse, o que vocês estão pensando a respeito, eu não sei. Eu senti aqui agora. Eu senti que Deus está dizendo para mim que é a minha esposa. Passou, terminou o culto. No outro dia, eu fui em busca. Falei, aonde está essa menina que eu não conhecia? E aí, eu fui pagar a minha mensalidade. Era um mantenedor, né, do trabalho de Gideões já há muitos anos, e enfim, eu fui na tesouraria. Para minha coincidência, eu chego lá, ela estava lá. Olha aí. Ela estava lá, nos conhecemos, conversamos. Naquela época não tinha internet, não tinha essa coisa de telefone, e enfim, eu peguei o endereço dela, com 5 minutos de conversa ali, até porque não podia ficar muito tempo, ela atendendo vários irmãos. Com 5 minutos de conversa, eu já soube que era uma moça que não era comprometida, era uma pessoa séria, filha de um pastor, que na ocasião era o pastor José II, já era o vice do pastor Cezino, lá na igreja em Camboriú, meu sogro. E aí eu peguei o endereço dela, deixei o meu endereço e voltei para a minha cidade, que na ocasião já era Curitiba, eu tinha mudado recentemente para Curitiba. E aí eu fui orar a Deus e... Ela estava em Santa Catarina. Santa Catarina, ela já morava lá em Camboriú e trabalhava lá com o pastor Cezino. Coincidentemente, eu vim pregar aqui em Parelheiros. Houve um congresso da Juatsa e era num ginásio de esporte, um lugar chamado Cipó. Cipó, o bairro do Cipó. Bairro do Cipó. Eu fiquei hospedado numa chácara de Marcilac, uma coisa assim. Rapaz. E aí ficou o cantor, outros cantores da festa, enfim. Eu cheguei para sexta-feira, que era a abertura do congresso. Na época, o pastor era o vice-presidente, era o pastor Alcebiades, e não tinha divisão de Grajaú, o Barro Branco dominava toda aquela região. Então, quando se falava de um congresso Juatsa ou um trabalho setorial, falava de uma festa muito potente, de muita gente. E eu chego no ginásio e nos receberam, e eu preguei aquela noite. Aquela noite aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Havia uma pessoa que tinha as 2 rótulas do joelho dela era atrofiada e ele andava de muleta. E enquanto eu estava ministrando, Jesus curou esse rapaz. Ele saiu dentro daquele ginásio com as muletas levantadas. E aquela noite eu havia orado, pedido muito a Deus. E isso foi agosto, dia 23 de agosto de 93. Quando eu encerro a minha mensagem, que eu sentei, eu recordo, estava Elias Modesto, pastor Alcebiades, vários pastores da região, e eu sentei, aí levantou um pastor, o nome dele era Natanael, sei que ele era de Campos do Jordão, ele estava visitando, estava no altar. Deus usa esse pastor. Eu era franzininho, magrinho, ele me pega assim pelos 2 ombros e me levanta da cadeira, e ele disse assim, eu ouvi a tua oração hoje dentro daquele quarto, aonde tu está hospedado, e tu fizestes um pedido especial a mim, que você quer uma esposa. Por quê? Por que eu fiz esse pedido? Mesmo com jovem, novo, mas de natureza eu já era perseguido, isso é natural, né? Você, uma pessoa pública, estava pregando aqui, pregando ali, tinha paixão pela palavra, tenho paixão pela palavra, mas eu pedi a Deus que me desse uma esposa, foi a minha primeira oração, foi aquela noite. Ele disse, sabe aquela moça com quem você falou no mês de abril, naquele grande congresso em Santa Catarina? Olha só, hein? Forte, hein, gente? E tu dissestes a quem estava ao teu lado, é a tua esposa? Foi eu que coloquei no teu coração. Meu Deus. Eu já preparei tudo. Tudo está preparado. Você disse a mim que não tem nada. E de fato. Mas eu vou lhe dar tudo. Eu já preparei para o próximo encontro, o seu encontro com ela. E eu estou falando contigo aqui e estou falando com ela em Rio Grande do Sul. Meu Deus, olha a conexão divina. Aquilo, até esse exato momento, pastor Galdino, eu estava tomado eu não tinha dúvida nenhuma de quem se tratava. Sim. Mas quando falou Rio Grande do Sul, me deu um gelo, porque eu sabia que era de Camboriú, de Santa Catarina.
Mas eu mantive a minha postura, fiquei ali e guardei isso comigo. O tempo passou. Agosto de 93. Quando chega abril de 94, eu vou para os Gideões. Eu desço num táxi na porta da igreja e nos Gideões, o gabinete do pastor Cezino tornava-se a tesouraria, que era a entrada da igreja. E quando eu chego, que eu desci do táxi com a minha mala para ir lá ver o meu hotel, aquela coisa toda, ela puxa a cortina, ela estava dentro da tesouraria, ela puxa a cortina e ela viu que era eu, ela saiu para me receber. Irmão Carlos, a paz do Senhor, nós havíamos nos conhecido o ano anterior, mas eu não tive a audácia nem a ousadia de mandar uma carta para ela, porque eu estava em oração, estava esperando a confirmação de Deus. E nem ela escreveu para mim. E olha que os irmãos de Camboriú, que já sabia que a gente tinha conversado, atiçava ela. Escreve com o moço. É um moço crente, mas ela com muita, né, pudor, uma pessoa muito recatada. E ela também se conservou e ficou ali esperando a vontade de Deus. Aí, quando nós nos encontramos, comecei a falar com ela, eu disse, Eliette, eu queria falar com você, seria possível? Ela disse, eu vou fechar o escritório por volta das 18 horas para ir para o ginásio. Se você puder estar aqui, a gente conversa. Aí eu fui lá receber ela depois das 18 horas e começamos a conversar. Eu disse, eu precisava dizer algo para você. Ela disse, o que é? Eu falei, dia 23 de agosto. Eu fui pregar num lugar chamado Parelheiros, uma festa de jovens da minha igreja, do meu ministério. Aí ela falou assim, para um pouquinho. Que dia foi? Dia 23 de agosto. Ela falou para mim, Deus falou com você lá? Eu disse, sim, Deus falou comigo. Ela falou assim, mas antes que você complete, deixa eu te dizer. Esse mesmo dia, eu e as minhas irmãs e o pai, nós estávamos em Erechim, Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. E quando nós estávamos saindo do culto, Deus usa a esposa do pastor para falar comigo que você seria o meu marido. E falava comigo em Rio Grande do Sul e falava com você em São Paulo. Meu Deus. Isso foi forte demais. Bastou para que eu não pedisse ela em namoro. Nunca pedi a minha esposa em noivado e nem em casamento. E somos casados, vamos fazer 30 anos. Glória a Deus. Uma conexão de Deus, né? Sem dizer que o pastor Cezino, ele tinha um ciúmes muito grande da minha esposa, por ser a pessoa de confiança dele. Então ele dizia assim para ela, minha filha, qualquer sabichão que chegar aqui, ele chamava de sabichão, você me fala e me apresente, porque eu já sei quem é o teu marido. Deus já me falou. Então não se engrace com ninguém, ele orientava direto. Eles tinham o costume de ir para o escritório e oravam 1 hora antes de começar o trabalho no escritório dos Gideões. E a Eliette era a menina que estava ali constantemente orando, cantando. O pastor acompanhava. E quando nós começamos a conversar, isso em abril de 94, ela falou assim, eu preciso te apresentar ao pastor Cezino. É o meu segundo pai. Primeiro eu fui lá, conheci o meu sogro, minha sogra. Deus já tinha falado com a minha sogra que aquele ano seria o ano da bênção da minha esposa, que Deus ia enviar o prometido dela. Mas agora chegou a hora do pastor Cezino. E falar de pastor Cezino há 30 anos atrás era falar de uma pessoa de muito respeito, muito sério, e tinha um temor muito grande só de chegar perto dele. O pastor Cezino ele tinha uma graça muito grande, uma essência muito grande. E aí está indo eu, ela, o meu sogro e a minha sogra, e ele estava na porta do estúdio que ficava ainda no pátio da igreja. E de longe, quando ele me viu, eu estava com um terno bordô. Terno bordô, gravata bordô. De longe, quando ele me viu, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e eu já comecei a passar mal. O pastor já me reprovou de ontem. Falei, meu Deus, será que vai ser hoje? Quando eu já aproximo dele, ele me abraça e fala para Eliette, não precisa nem me apresentar, é esse moço que Deus me mostrou há mais de 5 anos atrás. Forte. Então, assim, o meu casamento, pastor Galdino, pastor Fábio, foi algo assim, eu tenho tido a oportunidade de falar isso em encontros de casais, em muitos lugares que eu tenho passado, foi algo diferente, foi algo de Deus, foi algo muito forte, foi uma coisa assim que, se não fosse Deus, não tem explicação, é algo sobrenatural. E de lá, Deus nos deu graça, o pastor queria que eu fosse para Camboriú, queria que eu fizesse parte da equipe na época, mas a minha esposa, ela disse, não, eu prefiro ir para Curitiba.
já estou aqui há muitos anos, e eu prefiro. E nós, mal sabia eu que Deus tinha um plano exorbitante na minha vida e na vida dela, né? Nós muito jovens, com muita vontade de fazer a obra de Deus, e foi quando aconteceu, nós nos casamos, depois já fomos consagrados ao presbitério e já fomos dirigir igreja. E depois aprove a Deus cuidar do setor de Colombo e depois assumir Curitiba, o estado, e foram 25 anos de pastoreio, né? 25 anos trabalhando em prol do reino de Deus lá. Assim se deu a história do meu casamento com a pastora Eliette. Que história, hein, pastor Galdino? Não, a gente realmente é algo impactante e até motivador para o jovem aí, né? Porque hoje, assim, as pessoas elas não oram mais para pedir uma direção para Deus no relacionamento. É aquela coisa, ou aquelas pessoas também, né, que tá na igreja ali, pastor Carlos, fala, será que um dia vai chegar o meu preparado? Será que Deus tem alguma coisa para mim? E às vezes as pessoas até colocam isso no coração e não. Exato. E também os jovens, eu vou te falar um negócio aqui, esse jovenzinho aí hoje que não tem atitude nenhuma, meu irmão. Na verdade, pelo amor de na Deus. verdade, não estão esperando nem a confirmação, né? Tem uns aí que se Deus descer pessoalmente e falar, será que ainda vai duvidar, mas muitas muito pessoas já me perguntaram, pastor, é possível isso acontecer nos dias de hoje? É possível sim. Por quê? Tudo vai da sua fidelidade a Deus e do pacto que você fizer com ele. Ah, mas isso você está falando de 30 anos atrás? Não, eu vou falar do meu filho, então. Olha aí, ó. Vou falar do meu atual, filho. né? Ele casou tem pouco tempo, né, meu filho casou há 8 meses. Há 8 meses. Tem há nem 8 um meses. ano, hein? Tá na lua de mel ainda. E o que acontece? Quando meu filho passou dos 24 anos, eu, pai, brincava com ele. Rapaz, tá na hora. Tá dando despesa demais aqui. Tá na hora de você né? Vamos se mexer, tem um monte de moça maravilhosa aí na igreja, fora daqui que te conhece, tal. E ele levava numa boa essa brincadeira, né, de pai e filho, mas um dia eu escorei ele, falei, o que está acontecendo? Por que você não tomou uma decisão ainda? O pai já fica preocupado, né? Eu falei, aí eu comecei a citar os nomes, tem fulano, ciclano, Bertano, o que acontece? Aí ele pegou aqui e falou, olha para mim, pai, o senhor lembra quando o senhor contou a sua história, como foi que o senhor encontrou a mamãe? O senhor disse que, na sua oração, que a sua primeira namorada seria sua eterna namorada e esposa. Glória a Deus. Quando o senhor disse isso para mim, eu disse, eu quero isso para mim. Eu quero essa bênção de Deus para minha vida. Então eu não abro mão, eu não vou brincar com o sentimento de ninguém. Então é o seguinte, a minha primeira namorada, o senhor pode ter certeza, vai ser a minha esposa. Aí, pastor, aí eu tive que recuar, dizendo, você está certo, meu filho. Porque a gente vai também, os anos foram se passando, e a gente vai na onda da juventude. Claro. E a onda da juventude hoje é namorar, é ficar e fazer um monte de coisas, né? Estão ficando até demais. Exatamente. Né? Tomar se cuidado para quando acomodam. Jesus não vier, não ficar também. Exato, eles se acomodam porque na minha época era diferente. Na minha época a gente não pegava na mão da moça. Havia um respeito, né? Então, assim, a gente não. Quando você iniciava um compromisso, você queria casar, rapaz. Isso aí mesmo. Porque os hormônios já estavam à flor da pele, você já estava fazendo grafiato com a unha. E tem uma. Eu não precisava da empenadeira. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas hoje não, pastor Fábio. Hoje é o seguinte, as pessoas estão cometendo fornicações. Né? Aí por que ele quer casar? Entendeu? Quando casa, acaba casando errado, né, pastor? Tô casando errado. Às vezes as pessoas, eu também casei cedo, e na época, meus amigos, a gente pregava já nas igrejas, e quando a gente se reunia para falar, vamos namorar? Não, queremos namorar uma mulher de Deus, a gente quer casar. A nossa preocupação, enquanto era jovem, era servir a igreja e casar. Eu casei, tinha 19 anos, ia fazer 20 anos de idade. E hoje as pessoas olham para mim e falam assim, mas por que você casou tão cedo? Que não é normal hoje, porque a nossa preocupação naquela época, eu tô falando isso em 2008, quando eu casei, era isso, né? Eu quero casar, porque a gente sabe que ministerialmente, no nosso entendimento, só ia deslanchar o nosso ministério após o casamento, que era até uma regra da própria igreja, da instituição. Então, o nosso objetivo, enquanto era jovem, era servir a igreja, pregar e a família. Exatamente. E hoje não é assim. Hoje, como o pastor Galdino falou, existem outras prioridades, né? Então, nem todo mundo está preocupado em, né? O bom da internet, pastor, que é isso, né? O
o Vaso conta o testemunho dele, ó, mas você que tá assistindo, sabe alguma história do Fábio, pode mandar no direct pra nós. Fábio era namorador, rapaz. Fábio era namorador. Ei, pastor, cara. Nada. Você era namorador. Era nada, era nada. É brincadeira, só pra quebrar o gelo eu aqui. não casei com a minha primeira namorada. Sim, Mas a Kelly, eu olhei pra ela e falei, ela quero mulher. Na verdade, até compartilhar o entrevistado é o pastor, mas é o seguinte, eu fiz uma lista, né? Na época, meu pastor falou, não, faça uma lista como que você quer a mulher de Deus, faça uma lista, tal. E eu fiz a lista, né? Eu fiz a lista, coloquei tal, e graças a Deus veio como eu pedi. Tá vendo aí? Só que eu esqueci de acrescentar algumas coisas. Mas Você sabe que quando ainda adolescente, eu fiz vários cursos. Como adolescente, eu era assinante da revista Obreiro, era assinante da revista Jovem Cristão, hoje já não existe mais, Mensageiro da Paz, Semeador. Eu gostava de me inteirar dos assuntos da igreja. Eu já na minha adolescência, eu tive e sempre tive paixão pelo conhecimento da história da igreja, né? Eu vou em vários lugares falar com pastores aí que têm 50 anos, 60 anos de ministérios, eles se assustam com algumas coisas que a gente fala, porque desde a minha adolescência eu me apliquei a conhecer a história da igreja, não só a Assembleia de Deus em si, mas como outras. E a minha preocupação como jovem, o desejo era muito grande de ser obreiro, ser pastor, né, de ser um servo, servir o reino. Isso estava no coração desde do início da minha fé. Porque ser pastor, para mim, era ser uma autoridade, é um profeta, é um porta-voz de Deus. Eu percebia na minha época que o meu pastor, ele era mais do que um juiz. Ele era mais do que um coach. Ele era mais do que qualquer outra autoridade. As pessoas podiam dizer o que quisesse. Se o pastor dissesse não, nós respeitávamos e obedecíamos o pastor. Então, eu via, mesmo na simplicidade dos meus pastores, que talvez não tiveram oportunidade de estudar, fazer cursos, mas a simplicidade deles, a palavra verbalizada por eles era algo assim que saía do coração de Deus para nós. E eu tomava posse disso. Então, a minha preocupação era essa, eu não posso errar no casamento. Porque um dia, num curso que eu fiz com o pastor Vim Mago, de Porto Alegre, chamada da meia-noite, ele, numa matéria, ele falou para nós jovens, você erre na escolha da faculdade, não tem problema. Você consegue resolver depois. Você pode errar na primeira empresa que você abrir, na segunda, mas não erre no casamento. Não erre no casamento. Porque se você errar no casamento, vai ofuscar os seus sonhos, você não vai alcançar os seus objetivos e você vai morrer na praia. E eu peguei isso para mim. Então, meu medo era errar no casamento, porque eu sabia que eu tinha uma chamada. Sim. E qualquer obreiro, qualquer jovem que almeja ser um profeta, ser um pastor, ser um líder, lá vai uma dica, não erre no casamento. Porque se você errar, os seus sonhos vão de água abaixo. O casamento, ele é um complemento do ministério, né? Exatamente. Na época, quando eu conheci a Kelly, um dos atributos que eu observei nela sempre foi dedicada na igreja, neta de um pastor, filha de um pastor, já era regente, já era líder, estava em todos os cultos, estava no evangelismo. Então eu olhei para ela e falei, é essa mulher que eu quero que esteja do meu lado. E então o casamento, ele complementa o ministério, né? E às vezes até o jovem olha aquele rapaz na igreja, é bonito, tem carro, ou a moça é bonita, tem carro, mas tem que ver como é que é a dedicação dela em casa e com a igreja, a obra do Senhor, né? Com certeza. Ô pastor, então, diante disso que foi colocado aqui, eu faço uma outra pergunta. Então, você acha que talvez vamos dizer assim, na nossa ótica, né? Essa demora do jovem atual de se decidir num relacionamento sério, se deve também porque essa questão do desejo vocacional de fazer a obra está um pouquinho de lado? Porque, que nem o senhor colocou, não, eu sei da minha chamada, eu sei da minha vocação, eu sabia que eu precisaria casar para que isso deslanchasse, eu não poderia errar. Então, você acha que essa questão assim, a pessoa falar, se um dia for para eu servir na igreja ou não, para mim tanto faz, isso também está relacionado com hoje o tempo que eles demoram mais para escolher uma esposa, com certeza, com certeza. Por quê? Porque quando você almeja, você tem o desejo, então você se cuida nessa área. Por mais que você esteja com seus hormônios aflorados, você tem o devido cuidado porque você tem uma chama ali que fala mais alta, né? Só peraí,
Não posso sair por aí cometendo, né? Eu tenho uma chamada. Mas quando você não coloca a sua chamada em primeiro lugar, quando você não tem esse sentimento pelo reino, então automaticamente você deixa isso em segundo plano. Você está querendo, vai em busca dos seus prazeres, dos seus desejos, né? E automaticamente nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito difícil. O pecado se alastrou assustadoramente, o jovem ele tem acesso pelo celular a qualquer instante em coisas que satisfaz o desejo da sua carne. Então, por ele colocar o plano de Deus, a sua chamada, o seu desejo de ser alguém, um instrumento de Deus em segundo lugar, automaticamente ele dá vazão para os desejos da carne. Por isso que eu sempre oriento a juventude o seguinte: busque com todas as suas forças, em primeiro lugar, aquilo que te fala mais forte, o teu chamado, o seu desejo. Você tem desejo de ser pastor, você tem desejo de ser um pregador, você tem desejo de ser uma pessoa próspera e abençoada em todos os sentidos, o caminho está aqui. Temer a Deus, porque qualquer jovem, qualquer moço, qualquer rapaz, qualquer moça que coloca isso em segundo plano e vai nos prazeres da vida, o que vai acarretar são problemas que vai ficar no coração, na alma, na mente, né? No subconsciente, e ele não terá a bênção de Deus para a devida prosperidade que ele tanto almejou. Então, a falta de desejo, a falta de aplicar. E outra coisa, pastor, se me permite, eu acredito que nós deveríamos, nos dias de hoje, investir mais nisso. Escola de profeta. Escola para pastores jovens, jovens pregadores. Porque é o seguinte, eles precisam ter um contato mais próximo. Mais próximo. Eles têm muitas dúvidas. Sim. Eles têm muitas dúvidas. E a gente precisa injetar na veia deles o que injetaram na nossa. Injetaram algo na nossa vida. Hoje, não é qualquer vento de doutrina que nos leva. Nós passamos por tantos dissabores, tantas aflições. O senhor vem de uma tormenta muito grande, ministério que foi, que voltou, ministério que aconteceu, rebelião, sofrimento. O senhor está aqui hoje. O senhor é o líder hoje de um ministério estrondoso. Verdade. Mas por quê? Porque o senhor teve base. A escola escola teve foi base, boa. A gente sua tava escola falando foi disso boa. outro dia. O senhor teve uma escola tremenda. Então, assim, uma pessoa chegar para mim hoje, como muitas vezes eu recebi em gabinetes pastorais, pessoas que contaram coisas para mim, que é claro que isso eu vou levar para a eternidade, porque um líder tem que ser, né? Uhum. Mas assim, algumas pessoas, alguns jovens de hoje, ele ficaram escandalizados. Mas por que eu não me escandalizo? Porque eu tive base, solidez, eu fui forjado na palavra, na oração, no jejum, né? Hoje não, os jovens estão querendo ser forjado pela internet, né? Ninguém busca mais uma Influenciadores, né? palavra revelada da parte de Deus, está tudo pronto no Google. Isso aí é a verdade. Então, assim, São compiladores, né? Ninguém se exatamente. cria mais nada. Aí só fica uma copia. geração de Nutella. Aí qualquer coisa ele esparrama. Pastor Galdino não fez o que eu queria, eu imaginava que eu ia ser consagrado agora, e ele não me consagrou, então eu vou para outro lugar. Ele é levado, ele não tem base, ele não tem sólido. Então, nós que tivemos a oportunidade de ter um alicerce, eu faço muito isso quando eu consegui tirar muitos pastores da rua. Eu estava dizendo para o Fábio antes de começar a gravar, quando eu falo da rua, eu estou dizendo de pessoas que eram itinerantes, nada contra o itinerante. Maravilhoso, eu já fui. Precisa de profetas, precisa de homens que corram, que pregam, mas assim, eu sempre dizia e digo a muitos que eu conheço, amigos que me conhecem desde de criança, eu sempre tive a vontade de tirá-los e colocá-los na igreja. Por quê? Porque quando ele vai ser pastor, ele adquire uma responsabilidade, ele prega com mais seriedade, ele tem compromisso com o reino. Convide um pastor itinerante sem compromisso e convide um itinerante pastor. Uhum. É verdade. Totalmente diferente. A Eu não vou aplicação chegar- da É mensagem, outro, eu não a vou forma chegar na de tua igreja e tratar a deixar problema para você. Né? Eu penso para falar alguma coisa porque eu sei, porque eu sou pastor, eu sei o que é o que é pastorear, o que é você cuidar de ovelha. Então hoje eu participei esses dias de uma escola de jovens pregadores e eu estava dizendo isso, como é importante nós injetarmos isso neles, para que eles também tenham o antídoto que nós tivemos um dia, né, de nos protegermos das coisas carnais, mantermos a nossa lealdade, fidelidade a Deus e ao ministério, porque isso é o caminho do sucesso, para todos os sentidos.
É isso aí. Pastor, falamos sobre família, o senhor também é bem-sucedido como empresário, né? Conta pra gente aí um pouco da loja Cassimiro. Ó, o pastor já me contou umas Ah, histórias, né? Que é que nem eu falo, ninguém, ninguém só, todo mundo só olha a foto hoje, né? A é, foto de hoje, né? É, Vê, é. mas ninguém sabe o para chegar início até foi. aqui, né? Então, assim, é fato que hoje o pastor Carlos, né? Com a Cassimiro Estilo e Elegância, inclusive eu estou com esse blazer aqui, obrigado, viu, pastor Carlos? Lindo, De bonito. fazer propaganda É, da lógico. Cassimiro Estilo e Elegância, hein, gente? Pode Exatamente. Mas patrocinar um podcast, roupa pastor? também, Olha pode aí. aí, ó. Ó, Ah, glória a olha Deus, ó aí, Deus falando, ó Deus usando o profeta. olha aí. Mas é que às vezes, assim, antes de eu falar, pastor, só para entender que as pessoas muitas vezes não sabem o que já passou, né? A história, O né? senhor contou que veio de uma família muito humilde no É, interior de São Paulo, veio do Paraná para o interior de São Paulo, voltaram para o estado do Paraná, e o senhor foi ali construindo também, além da questão vocacional, né? O senhor também tem essa veia empreendedora, com essa certeza. questão de negócio, né? De homem de Sim, negócio, que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, Não né? entende. Que o homem de Deus também ele pode prosperar na vida. Sabe onde isso nasceu, pastor? No meio do canavial. Eh, Quando eu estava para completar 18 anos, eu pedi a conta numa olaria. Eu era oleiro. Desde menino, eu trabalhava com vaso. E eu pedi a conta porque tinha um sonho de trabalhar na Nestlé, na cidade de Araras. Apareceu a oportunidade. Mas pensa num menino que não tinha conhecimento daquela situação que uma multinacional, para te contratar, você tem que estar livre do uhum. trabalho militar. E eu pedi a conta na minha empresa, porque era o sonho. Tinha uma vaga para mim lá, um irmão trabalhava lá, eu quis ir. Cheguei lá, fui reprovado, porque Estava na fase de exército. do exército. Eu tinha que jurar a bandeira em agosto. Quando eu fui rejeitado, eles já haviam me dado uma oportunidade. Você vai no Ministério do Exército, lá na sua cidade, e procura ver se eles dão para você uma carta dizendo que você vai ser incluído no exército de contingente. Se for, nós te damos a vaga, porque nós vamos ter um documento do Ministério do Exército. E eu fui, peguei minha bicicletinha, uma Monarch, e Uau! saí de Araras e fui para minha cidadezinha, lembro, 19 quilômetros. Cheguei lá suado, falei com o sargento, pedi para ele, e ele falou: então você quer comer Danoninho? Olha aí. Aí Ó, ele falou para o rapaz: traga a ficha dele. Aí trouxe uma ficha amarela e verde assim. Ele olhou para mim assim e disse: nem que o Papa te libere, eu te liberarei. Olha aí. meu Deus do céu. Carimbou a minha ficha como aprovado para o Exército. Eu estou contando isso para chegar onde os senhores me perguntaram. O que acontece? Aprovou e eu saí dali chorando, tenso, nervoso. Falei: pronto, acabou a minha vida. Aí, quando eu estava indo pelo caminho, um ancião, um presbítero da nossa igreja, Antônio Chagas, catando papelão num carrinho, ele me viu na bicicletinha chorando. E ele gritou: Carlinho, para aí! Eu parei. Ele falou: por que você está chorando? O que aconteceu? Aí eu contei toda a história para ele. Ele falou: você não quer ir para o tiro de guerra? Vou lá falar tiro de guerra. Eu falei: jamais, meu Antônio. O rapaz lá fez isso, o sargento fez isso comigo, me maltratou, e aí já carimbou lá dizendo que eu vou ser aprovado, que já estou aprovado para o Exército. Aí ele falou assim: se você não arrumar um jeito, você vai ter que servir o tiro de guerra, o seu apelido vai ser Danoninho, e você vai perder um ano da sua vida. Rapaz, já Eu pensou? falei: o que eu faço, irmão Antônio? Vai num turmeiro. O que é turmeiro? É um motorista de boia fria, daqueles pau de arara. Vai lá e pede emprego para ele. Vai trabalhar na roça. Porque se você registrar sua carteira como trabalhador rural, no dia que você se apresentar, eles vão te liberar, porque quem trabalha na área rural não tem como servir o tiro de guerra. Ele me deu essa luz. Uhum. A primeira esquina que eu virei tinha um tal de Carlão, que ele levava boias frias para cortar cana. Cheguei lá e contei para ele falou assim: mas você não é aquele rapaz que faz culto com a mocidade na pracinha Allan Kardec aqui e toca na banda? Eu falei: sou. Mas você não trabalha na Vasoleme, que mexe com vaso? Eu falei: sim. E você quer trabalhar na roça? Eu falei: eu perdi o emprego. Aí tive que contar toda a história para ele. Falei: me ajuda, eu não quero servir o tiro de guerra. Ele falou: mas você está preparado para isso? Você sabe o que é cortar cana? Eu disse: eu sei que é sofrido, mas eu não tenho escolha. Agora, uma mão que era lisinha. Aí ele falou assim: então faz o seguinte, vem aqui, vamos assinar o contrato aqui, vou carimbar sua carteira, você compra lá sua mochila, seu chapéu, seu facão, e quando for 5 horas da manhã, o caminhão está passando na sua casa. Fui no mercado, comprei tudo aquilo apetrecho, no outro dia, eu estou em cima do caminhão pau de arara.
ouvindo as músicas de Leandro e Leonardo, Olha aí, ó. ouvindo aquelas coisas todas Sim, da de época. peão, no meio gente fumando fumo de corda, e eu ali pedindo: Jesus, o que eu vou fazer? E eu fui fazer o quê? Cortar cana. Fui cortar cana. Aí, quando chegou o período de me apresentar, eu me apresentei, cheguei lá, claro que eu fui dispensado. Carteira carimbada, aí me dispensou. Mas quando me dispensou, eu já voltei já pensando, agora é outro, né? Agora eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Mas aí aconteceu, toda a minha história está envolvida nisso que eu vou contar agora. Do meu lado trabalhava um irmão chamado Sebastião Pimenta. Está vivo ainda. Estou indo visitar ele agora, mês que vem. Um senhor de idade. Ele trabalhava do meu lado, nós cortávamos cana. E o meu número era 57, o dele era 58. Nós trabalhávamos, pegava o eito junto, 7 horas da manhã. Ele que me ensinou a cortar cana. E o caminhão buzinou 9 horas para a gente almoçar. Aquele dia, nós fizemos um acerozinho no meio do canavial, colocamos as palhas, eu sentei em cima do meu garrafão de água, o irmão Sebastião sentou em cima dele, e ele falou: irmão Carlinho, dá graça para a gente almoçar, 9 horas da manhã. E eu fui orar. Mas eu peguei aquela marmitinha quadradinha de alumínio, eu abri, sabe aquela fase que você está em final de mês, que já não tem mais nada, nem um ovo em casa? O que minha mãe tinha mandado para mim? Apenas arroz, é o que tinha. E uma garrafa de vidro com café, com a bucha de papelão, é o que tinha. E me deu um sentimento muito grande na hora que eu comecei a orar, dando graças, as lágrimas começaram a cair dentro da marmita. E eu fiquei com a tampinha da marmita assim, ó. Mas o irmão Sebastião se tocou. E quando ele viu eu chorando, quando eu encerrei a minha oração, ele tinha colocado uma coxa de frango dentro da minha marmita. E aí ele disse: come, irmão Carlinho, come, porque nós temos até 5:30 da tarde para cortar cana, temos que cortar tantos metros e tal. E ele me incentivando, e eu fui comendo, e as lágrimas caindo, aquilo entalou. Daqui a pouco eu só vejo quando o baldinho do irmão Sebastião voou. E Deus toma aquele homem analfabeto que assinava com o dedo. Esse podcast eu quero dedicar a Deus e a ele. Amém. Eu quero que ele assista isso. Ele assinava o ponto com o dedão, analfabeto. Voou aquele baldinho da mão dele, Deus toma ele numa autoridade, e ele vai até mim, e me pega assim pelo ombro e me chacoalha, e fala: levanta os olhos para o céu e abra os olhos. Eu não conseguia, esguichava de tantas lágrimas. O que tinha acontecido naquele momento? Um jato levanta em Campinas e deixa aquele tufo de fumaça, passa em cima. Nós estávamos cortando cana numa cidade chamada Aguaí, que era bem próximo. Calor de 40 graus. E ele balançava e dizia: olha para cima. Uma autoridade tremenda. E eu chorando, eu abri os olhos e vi aquela fumaça. Ele disse: dentro de 15 dias, eu te tiro do meio do canavial. Dentro de 15 dias eu te tiro daqui e eu vou te levar para um outro estado. Eu te farei pastor. Aleluia. Eu te darei rebanho. E eu te darei uma marca. Aqui está o cerne. Tu voarás de um lado para o outro, dentro daquilo que você acabou de ver. Meu Deus. Tu viajarás. E ali foram as promessas de Deus para a minha vida. Quando ele terminou a profecia daquele jeito humilde, sabe aquele profeta humilde, mas que você sabe que é Deus que está falando? Ele não tinha nem as palavras corretas, aquele gingo de profeta de hoje. Quando ele terminou, eu estava no chão, chorando. 10 dias depois, o meu pai vai para Curitiba e chega lá no meio dos parentes dele. Deu certo uma casa lá, ele volta e fala assim: daqui mais 5 dias nós estamos mudando para o Paraná. Meu Deus. Aí eu peguei, somei tudo isso, os 15 dias, chamei, fui no fiscal de turma, que chamava fiscal de turma, contei para ele e disse: eu estou dando baixa hoje na roça, eu estou saindo da roça. Mas por quê? Eu estou indo embora para o Paraná. E eu chego no Paraná, para resumir, eu chego no Paraná, acho que 10, 20 dias depois,
eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como representação de calçados, ser representante de calçados, e com aquele sonho, com a promessa de Deus. 6 meses depois eu já era supervisor de todos os vendedores do escritório, depois já fui gerenciar uma loja no Batel, e aí a bênção de Deus fluiu na minha vida. Depois de algum tempo, aí eu já coloquei a minha marca, comecei a vender sapato e fui para os Gideões. Eu sou muito grato aos Gideões, porque há 25 anos atrás que eu coloquei a minha empresa nos Gideões, ela tornou-se conhecida no Brasil. Hoje, não o pastor Carlos Casemiro apenas, mas a empresa Casemiro Estilo e Elegância é conhecida por causa disso. Deus soprou o nome. Mas lá nos Gideões, por intermédio do conhecimento, os pastores. Hoje eu visto autoridades, eu visto pastores, deputados, eu visto juízes, promotor, advogados, enfim. Foi Deus que fez isso. Então hoje a minha empresa é abençoada, é o sustento da minha família, né? Mas eu quero aqui fazer uma colocação. Tudo isso se deu porque eu não me apeguei simplesmente às coisas materiais. Eu estava muito bem gerenciando, eu ainda não estava com loja, eu estava gerenciando quando o pastor João ligou para mim, pastor João Galdino, e falou assim: meu filho, sua hora chegou. Sua hora chegou, nós já tivemos muito problema no Paraná, e de fato nós estávamos sofrendo uma tempestade muito grande na época no estado, e ele falou: sua hora chegou e o ministério precisa de você. Só que tem uma coisa, eu estava vendo os livros aqui, eu não posso dar nem o dízimo que você dá para a igreja de ajuda para você. O pastor João falou isso para mim. Você aceita o desafio? Porque se você não aceitar, eu vou vender esses patrimôniozinhos que tem aí e vou aplicar tudo aqui na matriz, porque eu tenho uma obra gigantesca aqui. Ele estava furioso com algumas coisas que tinham acontecido. Eu falei: pastor João, me dá 30 segundos. Eu tampei o telefone, Fábio. A Eliette estava. Por isso que eu digo, não erre no casamento. Aqui está o segredo do sucesso. Eu tampei e falei: Eliette, o pastor João acaba de falar assim para mim. Estava o pastor João Galdino e o pastor Marcos Pai, vosso pai, do lado, que era assessor dele. Falou assim: o pastor João acaba de me falar isso assim. O que eu respondo para ele? Ela falou assim: o dia que eu casei com você em Camboriú, na frente do nosso pastor Cezino Bernardino, eu disse que o seu povo era o meu povo. O teu Deus era o meu Deus. Glória a Deus. E aonde você dormisse, eu dormiria contigo. E aonde você acordasse, eu acordaria contigo. O que você disser para o pastor, conte comigo. Eu só tirei aqui e falei: pastor, conta comigo. Isso foi domingo, às 11 e pouco da noite. Segunda-feira eu dei baixa na Vini Calçados, gerenciava a loja, eu cuidava da supervisão dos vendedores, eu estava com a vida maravilhosa. Não tinha muita coisa, mas eu tinha um apartamentozinho já, que era meu, carro novo na garagem, quitado. Eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo, pegava o voo, gostava de pregar, viajava muito aqui em São Paulo, Rio, enfim. Era uma vida maravilhosa. Na segunda-feira eu dei baixa em tudo. Ganhava muito bem, muito bem. Eu dei baixa em tudo. Aí eu parei por um período de tempo com a questão empresarial, de investir, trabalhar, porque eu fui cuidar do reino. Nós tínhamos 6 igrejas fechadas na época no setor, nós tínhamos alguns problemas de justiça, e aí eu tive que me dedicar totalmente ao reino. E aí as portas de Deus se abriram de uma forma assustadora sobre nós, e começamos a reformar e reabrir igrejas, e Deus foi trazendo gente, e o trabalho foi crescendo, foi prosperando, e construção e reforma, e mesmo não tendo um salário que eu tinha, porque eu tive que renunciar na ocasião, Deus cuidou de mim, as viúvas cuidaram de mim, né? E Deus nos honrou, abençoou Curitiba, abençoou o estado do Paraná, e as coisas foram ganhando uma proporção tão grande que eu jamais imaginava. Eu lembro que eu cheguei lá com 19 anos de idade, há 32 anos atrás, como cooperador, depois eu fui pastor daquela igreja, depois daquela igreja eu fiz um setor, depois foi para... Porque quando eu cheguei em Curitiba tinha só o terreno do Bairro Alto, onde é a sede hoje, e uma congregação no Rio Verde. Aí nós tínhamos mais uma congregação Ponta Grossa, Cascavel, que também já era uma antiga, da época do pastor Pedro e outros pastores que passaram por lá. Mas assim, nós não tínhamos muito patrimônio. E Deus fez aquilo crescer de uma forma assustadora, né? Foram 25 anos que eu tive a honra de pastorear esse rebanho, esse campo. Aí, por questões de saúde, que eu já não tinha mais
eu tive um problema seríssimo, até hoje estou me cuidando, foi quando eu procurei o pastor Galdino e contei a ele da minha fragilidade, da minha situação, e não tinha condições mais de continuar, embora o trabalho estava maravilhosamente muito bem, mas ele me fez uma pergunta e eu tive a honra e uma felicidade de responder quando ele perguntou: você tem alguém que você possa indicar para ficar no seu lugar? Eu disse para ele: eu tenho Josué, tenho Caleb, tenho Arão e tenho Ur. Por quê? Porque ao longo desses anos eu tive a honra de fazer 60 e poucos ministros, trabalhar com eles, pessoas que aceitaram Jesus lá, entraram lá na igreja, né? Eram pessoas e se tornaram pastores. E aí o pastor disse para mim assim: vamos colocar esses pastores interinamente, quando você melhorar, você volta. Eu disse: pastor, são 25 anos aqui e eu acho que o meu tempo chegou. Se nós colocarmos eles interinamente, o senhor deve lembrar disso, eles não vão dar o seu melhor, porque eu vou estar com o cetro na mão. Mas, se nós colocarmos ele como presidente, eles vão lutar, porque o trabalho está lindo. Eles vão ter que dar o melhor deles. Eles vão ter que cavar, vão ter que correr atrás. E eu não tenho problema com isso. Eu vou ser o pastor de honra deles aqui. A hora que precisar de mim, eu estou aqui. Não tenho necessidade de ser o presidente. Eu vou cuidar de mim agora. Agora eu vou cuidar da minha empresa. Agora eu vou cuidar da minha saúde. E o pastor entendeu perfeitamente. Cuidou de mim. Foi um momento muito difícil. Aproveitar que nós estamos aqui, externar a Deus a minha gratidão por sua vida, por tudo que o senhor representa no meu ministério, né? E eu disse ao pastor: quando a minha saúde estiver restabelecida, aonde houver um pecador, para mim é um campo missionário, né? Não necessariamente no estado do Paraná, que já trabalhei tanto, e hoje, com os nossos sucessores, está lá o pastor Reinaldo Leão, cuidando da região de Curitiba, pastor Eliezer Ribeiro de Cascavel, trabalhos lindos, maravilhosos, fluindo. Referência, né? Referência. E outra, olha que lindo, hoje eu estou vivendo o melhor da minha vida. Por quê? Porque eu tenho respeito desses, eu falo meninos porque para a gente sempre será, foram formados por nós, mas são os meus pastores hoje. Eu estou lá, vou no pastor Eliezer, se ele manda eu pregar, eu prego, se manda dar benção apostólica, eu dou, no pastor Reinaldo a mesma coisa. Hoje eu tenho liberdade de estar aqui hoje, quando que eu poderia, né? Tenho liberdade de cuidar da minha saúde, né? Venho aí já há alguns anos tratando, já passei por várias fases, vou passar pela última, e quando estiver restabelecido, eu sou um jovem pastor. Agora então você está bem, então, pastor, agora você vai lá para o Amazonas. Amém! Eu sei como eu cheguei no Paraná. Eu sei como comecei o meu ministério lá. Então, assim, tudo isso aconteceu, né? E hoje eu sou um homem muito feliz mesmo de ver os filhos, as pessoas que a gente trabalhou, que formou, fazendo o melhor para Deus. Nesses anos, nós só temos momentos de comunhão, não tivemos problemas. Se me perguntar, pastor, o que o senhor faria no meu lugar? Eu digo: se não me perguntar, estou aqui, sou seu servo. Então, assim, eu vivo melhor hoje, não perdi o respeito de ninguém, sou amado pelo ministério, querido por todos e vivo melhor de Deus. Tudo isso porque, no meio do canavial, um homem chamado Sebastião Pimenta, analfabeto, entregou a mensagem para mim, eu tomei posse dela e tudo que Deus me prometeu, ele cumpriu em minha vida. Glória a Deus. Ô, Fábio, eu aproveitando, eu posso fazer agora, eu vou fazer uma pergunta mais polêmica, né? Uhum. Pastor, o que você, diante do seu testemunho, né, de entender a questão da saúde, entender que o seu tempo ali chegou ao fim, no pastoreio, o que você vê, o que você pensa de alguns pastores, né, não generalizando, mas aqueles que, tipo assim, eu morro no altar, e a igreja está padecendo, está sofrendo ali, né? Grandes ministérios que a gente vê no Brasil, pessoas que construíram uma linda história, né? Pastoreando, mas ali eu não solto por nada, tá ali, não consegue nem ficar em pé no culto direito, fica às vezes sentado, mas fala: daqui eu não saio, eu só saio morto. Pastor, é meio polêmico isso, né? É polêmico, mas eu vou entrar nessa polêmica com muita honra. Eu tenho gabarito para dizer isso, eu posso falar isso. E já falei isso para vários pastores. Perder o foco, perderam a visão, e me perdoe os que estão nos assistindo, eu digo que este homem tem visão de tribo e não de reino. O que ele está pensando? Ele está pensando simplesmente no bem-estar dele, ou quem vai sucedê-lo, se for da linhagem dele ou não.
Ele não está... E outras, a maior parte dessa, porque não estou generalizando. Sim, sim, sim. Eu sei que tem pessoas aí de idade que são pastores que só dele estar presente no altar, ele impõe um respeito. Eu sei que eu não estou generalizando com isso, mas a grande maioria, o que eles pensam? Se eu sair daqui agora e entregar isso aqui, tudo isso que eu fiz, eu vou ser esquecido, vou ficar no esquecimento. Aí, de repente, o meu filho não está preparado, o meu genro não está preparado, alguém não está preparado. E a igreja está sofrendo. A maioria desses faz a igreja sofrer, perecer e até chegar num estado assim de bancarrota. Eu conheço igrejas que fecharam, faliram e o pastor morreu em cima do púlpito. Ele não abria mão. Por quê? Visão de tribo. Ele não trabalhou, ou ele não trabalha para Deus, ele não trabalha para o reino. Ele trabalha para si. É como se eu dissesse, pastor Galdino, eu tenho 25 anos aqui, eu construí, eu fiz, aconteci, então agora é o seguinte, eu só tenho que me dar tantas igrejas. Que isso? Eu não sou dono de rebanho, não sou dono de patrimônio de igreja, não sou dono de nada. E Jesus nunca ficou devendo nada para mim. Aliás, esses tais pastores até que são muito bem cuidados, são bem remunerados, e se tivesse a afinidade e a humildade de chamar o seu líder superior, reconhecer a sua fragilidade, talvez o tempo passou. Sim. De repente já não é mais aquele lugar para ele ficar, ou de repente a idade não dá. Poxa, eu sou um jovem pastor, eu estou com 51 anos de idade, mas poxa vida, se eu continuasse, primeiro, eu estava já enterrado. Sim. Eu fui condenado pela medicina, né? Minha esposa estava viúva, meu filho, né? Tudo tinha ido. E os meus companheiros não teriam assumido a mesma coisa? Olha que maravilha, eu tomei uma posição ainda quando me sobrou um pouquinho de esperança. Vou me cuidar. Olha o que eu estou vivendo. Sim, verdade. Agora, o que acontece? Esses pastores, eles querem morrer em cima, não entrego, e faz a obra de Deus sofrer. Ah, mas Deus vai tirar, Deus vai fazer. Não. A instituição na terra ela é regida por leis. O estatuto dá direito a ele, pode fazer o que quiser. Tem pessoas que perdem 80% do rebanho, ele fala assim, não, a gente vai, a gente volta, e eu vou ficar aqui, daqui ninguém me tira. Para mim, é um Eli. Faz forte isso, hein, pastor? Eu sei que alguém vai querer depois me jogar pedra, não tem problema. Mas quem está dizendo isso para vocês é alguém, um pastor jovem, que deu a sua vida, deixou o rim na obra e fiz isso e estou muito bem vitorioso. E eu sei que o meu Deus vai me restaurar. E quando ele me restaurar, todo esse tempo que eu não pude fazer, eu vou voltar com mais força, com mais vigor, porque só consegue cuidar de doente quem é são. Pastor, né? E algo muito interessante, a pessoa deixa de viver, né, por causa da igreja, por causa do cargo dele, deixa de viver e hoje o senhor vive muito melhor do que antes. E faz a família sofrer, pastor Fábio. Você senta com a esposa de um pastor, porque ele, de repente, já tem uma certa estabilidade psicológica. Não vou nem dizer estabilidade psicológica, eu vou retirar isso. Ele é frio, ele é calculista. Sim. Mas a esposa está ali sofrendo. Os filhos já não congregam mais com ele. Sim. Por quê? Porque viu o que já aconteceu, o que está acontecendo. Quantos pastores que já na velhice não tiveram a honra de ter os seus filhos no ministério com eles, né? Foram para outros ministérios, foram para outras comunidades, porque o pai não fez por dom de merecer a confiança do filho, não conseguiu fazer o seu filho ficar no seu lugar, porque isso é Bíblia. Nepotismo não é Bíblia. Se o pastor tem um filho que tem chamada de Deus, ele é vocacionado para um ministério, nada melhor do que de pai para filho. Sim. E a igreja recebe, a igreja aceita. Sim. Nós estamos aqui na terceira geração. Verdade. Eu fui pastor, sou pastor, trabalhei 13 anos na gestão do pastor João Galdino de Lima, tive a honra de trabalhar mais 12 anos na gestão pastor Marcos Pai, e está aqui a terceira geração, pastor Galdino Júnior. E olha o que Deus fez, e percebam que na medida em que foi mudando, não menosprezando, pelo amor de Deus, nada disso, mas cada um tem o seu tempo. Na época do pastor João, o ministério cresceu assustadoramente com a época, para aquele momento. Na época do pastor Pai, a mesma coisa. Para a época de hoje, uma nova visão, um novo formato. Todos os pastores que entenderam, pegaram a visão e veio junto, estão prosperando. Com certeza. Estão prosperando muito. Estão crescendo, hoje tem mentoria, hoje eles têm parceiros.
Esses dias eu brinquei com alguns meninos, eu falei assim, eu queria ter a saúde que vocês têm. Eu queria ter hoje a saúde que vocês têm. Eu não ia ficar dentro de igreja, eu ia pagar o pão. A liberdade A também, liberdade, a vontade de fazer, de acontecer. Meu Deus do céu, nós conseguimos fazer um pouco para Jesus, mas numa era muito difícil, né? E a gente assim, porque mas porque o senhor não tinha visão, o senhor não tinha, não tinha a mente aberta, tinha, mas é questão de obediência. É questão de obediência. É um princípio bíblico, princípio né, bíblico. Se eu não for leal, se eu não for, né? Se eu não obedecer o meu líder, eu também estou desobedecendo a Deus. Agora imagina hoje a liberdade que se tem de fazer e acontecer. Nós estamos vivendo um outro momento. Então o pastor tem que entender isso. Existe um tempo para todas as coisas. Existe. Meu tempo foi 25 anos. Maravilha. Ninguém vai tirar a minha história. Ninguém vai apagar. E sabe o que eu acho bonito, pastor? Já tive a oportunidade de estar com o senhor já nessas igrejas que o senhor liderou, por exemplo, em Curitiba, já tive ministrando lá, o senhor esteve no culto, em Cascavel, no acampamento, que nós fomos várias vezes lá. Sim. E eu vejo o respeito, a admiração que o pastor Reinaldo, mandar um abraço para ele, o pastor Eliezer, um outro abraço, tem pelo senhor, né? Sim. E hoje até é difícil isso, né? Porque às vezes você sai da igreja, vem um e enfia uma faca nas costas do senhor. Deus, Hoje em dia, você não ajudou, ser, orientou, direcionou e na primeira oportunidade enfiaram uma faca. Lá e eu admiro isso porque eu vejo o respeito, a admiração. Eu tô falando que eu vi com os meus olhos, não é que me falaram, né? Os meus olhos contemplaram isso. E eu fiquei muito feliz. E fora a estrutura dessas igrejas, né? Eu falei que a igreja de Curitiba é uma das igrejas mais bonitas da ADSA Brasil. A igreja de Cascavel também, uma igreja moderna, uma igreja bonita, até pintado de preto a igreja. Falei, ontem eu tava olhando lá pra sede lá, eu falei, rapaz, essa parede aqui podia ser... Mas não dá porque aí é aquela questão, né? O estilo, a catedral, fica difícil. É brincadeira. Mas ali, quem sabe um dia, né, a gente remodela algumas coisas, vai dar certo. Mas é uma igreja muito bonita, né? Então você vê pastores que aprenderam com o senhor e evoluíram, né? Com certeza. E continuam com essa admiração. Isso é muito legal. Eles pegaram a oportunidade, porque eles viram o quanto eu sofri. Aí quando chega a gestão nova, da nova presidência, e foi tudo que eu disse para eles, tudo que nós sonhamos. Falei, agora é a hora, gente, de nadar de braçada, vai para cima, pegar a visão. Ninguém segura mais. E outra, a igreja cresceu, né? Pastor, o senhor estranha esse novo formato? Claro que não. Era um sonho que tínhamos, mas nós não podíamos colocar em prática. Jamais, né? Até às vezes brincávamos, né? Falar até com o pastor ainda, o William, Renato, a gente falava, brincava, se fosse assim, se liberasse isso, fizesse aquilo. A gente teve sempre um sonho, chegou esse momento, né? E nós vivemos lá no estado do Paraná muito bem com isso. Os pastores nos respeitam muito, mas por quê? Porque você recebe aquilo que você oferece. Quando você dá respeito, você recebe respeito. Quando você honra, você será honrado. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura, né? Nunca desrespeitei, nunca ultrapassei limites deles, né? E, meu Deus, eu sou tratado como se fosse um avô. Às vezes eu até pinto o cabelo para mim não me sentir velho. Tô jogando um pozinho aqui. Eu acho que estou quase colocando uma prótese para ficar bonito. Olha aí. Mas por quê? Porque a gente semeou, fez lá atrás, e é tão lindo isso. Verdade. Então, se eu pudesse, esses dias eu tive a honra de um pastor aqui de São Paulo. Ele está com seus 84 anos. Ele foi lá no meu escritório, ele falou, pastor Casimiro, eu sempre tive uma curiosidade, eu vou te perguntar hoje. O senhor já é jubilado? Isso é verdade? Eu disse, só não é oficializado, mas eu estou licenciado, né? O ministério cuida de mim, faz tudo por mim, mas... Aí eu conto toda a minha história. Aí esses dias eu contei a história para esse pastor, ele danou a chorar. Ele falou, mas e quando você saiu? Você não ficou com depressão? Eu falei, não, eu estava com depressão, era antes de sair. Mas e aí, como é que ficou? Como é que foram os primeiros dias? Eu falei, fui viajar, fui cuidar de mim. Foi aproveitar. Eu fiquei mais de 30 dias sem ir na igreja. Quando eu voltei, já estava tudo diferente. Já era nova direção, nova mentalidade. Eu cheguei, olhei, me respeitaram, me receberam. E eu me senti bem, maravilhosamente bem, porque eu ofereci isso a eles. E não tive nem sequer um dia que eu dissesse, chorei porque deixei de ser pastor-presidente. Nunca na minha vida. Se eu disser isso aqui, eu posso ser fulminado por Deus porque é mentira, porque eu só vivi momentos bons. E eu contei toda a minha experiência para ele,
e ele era aqui da Vila dos Remédios. Aí, depois de muito choro, a gente entrou no escritório, a gente orou. Aí ele falou, pastor, eu tinha que vir aqui hoje para ouvir isso do senhor. Eu vou ligar agora para o meu pastor em São Paulo. E eu vou pedir a minha jubilação. Porque agora eu aprendi o caminho das pedras, o que fazer. Sim. Né? Eu falei, o senhor preparou, o senhor tem pessoas para colocar no seu lugar? Tenho. Pessoas boas, sim, pessoas que vai te honrar, que vai te respeitar, não vai desfazer o senhor? Tenho sim. Falei, então, meu pastor, como é que está sua esposa? Na cama. Há quanto tempo? Há 1 ano. Por quê, pastor? Por que ela está na cama? O que aconteceu com ela? Ela sofreu tanta perseguição no ministério, tantas lutas, que ela teve um AVC. Meu Deus. Tadinho. E está lá. Eu falei, pastor, o senhor tinha que ter tomado essa decisão antes. É. O senhor tinha que ter tomado essa decisão antes. Mas não é tarde. Sim. Faça isso agora. Pega a sua esposa, dê o seu melhor, cuide dela. Cuide dela. Deus vai te honrar, levante ela daquela cama. Vai viver, vai viajar. O senhor já fez. A pessoa acaba não desfrutando daquilo que ela mesma plantou, né? Exatamente. E quando você sabe a hora de parar, o tempo certo, você começa a desfrutar daquilo que você plantou, né? Com certeza. Que a Bíblia fala que nós aprendemos, né? Que Deus não deve nada a ninguém, então você trabalhou, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, se você não souber a hora de parar, você só vai trabalhar, e aí ainda é capaz de trabalhar tanto que perdeu tudo que construiu e pronto. É verdade. Morre as mínguas. Morre as mínguas, e outros vão ocupar o teu lugar, Sim. entendeu? As coisas continuam e você não viveu o sonho que Deus quis para você, porque Deus não quer que simplesmente que nós vivamos 24 horas preso a uma coisa. Sim. Nós podemos dividir o dia em 3, 8 horas para trabalho, 8 horas para dormir, né? 8 horas para você fazer outras coisas. Então, assim, quando você aplica o seu tempo em coisas inteligentes, quando você trabalha de uma forma inteligente, você vive o melhor de Deus nessa terra. E depois a vida eterna. Quando você não é inteligente, quando você não tem humildade para compreender os seus limites, suas limitações, você sofre, você pena aqui, e o pior, é forte o que eu vou dizer. Tem alguns pastores que na ânsia da morte perdem a salvação. Meu Deus. Jesus, aí é. E eu vou dizer o porquê. Porque dentro dele tem uma coisa chamada raiz de amargura. Ele tem um sentimento por coisas que aconteceram ao longo do ministério, da situação, com A, com B, porque traições todos nós teremos, Sim. calúnias, defamações. Jesus teve, Pastor né? é tido hoje como bandido, como ladrão, antigamente era tido como um juiz, homem de Deus, hoje é bandido. Né? E generalizaram. Aí você está lá no leito, às vezes, mal para morrer, aí você lembra que o teu vice, né, tentou puxar o teu tapete, você lembra que o irmão tentou fazer um dossiê contra você, fulano fez isso, aí você com aquele ressentimento, explode o coração, Morreu. com infarto e você foi embora como? Com amargura de alma. Aí assim, eu não posso dizer se foi ou não foi salvo. Não compete a mim. Tudo que diz respeito à salvação, não tem como polemizar. Não tem como... Sim. É uma questão de Deus. Individual. Mas à luz das Sagradas Escrituras, se eu morrer hoje com rancor do meu amigo Fábio, com ódio do meu pastor, onde é meu caminho? Vai abraçar o Dedé. E tem gente com muito rancor, né, pastor? Muito. Dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Gente, e o pior é que é o seguinte, a mágoa é um veneno que você ingere pensando que o outro vai morrer, mas quem está morrendo envenenado é você. Meu Deus. É isso aí. Forte. É você. Acho que tá fazendo mal pro outro, né? É. Mas tá fazendo mal pra você mesmo. Sabe, eu tive uma ocasião lá em Curitiba que eu sofri com as situações e aquilo me magoou muito, porque eu sempre trabalhei para o reino e sempre procurei trabalhar no meu paralelo, porque eu sabia que o ministério não tinha condições na época de dar o sustento que eu gostaria de ter, o conforto para minha família. Então eu sempre trabalhei paralelo. E aí é o seguinte, a bênção de Deus é sobre a tua vida quando você trabalha com honestidade. Não tem dúvida. Então eu fui fazendo algumas coisas paralelo, tal. Eu recordo como se fosse hoje que eu trazia sapatos para reunião de obreiro. Verdade. E eu chegava alemão, aqui, cromo alemão. e eu chegava aqui, 50, 60 pares naquela reunião. Meu amigo, a loja fica às vezes 3, 4, 5 dias para vender isso. Eu vendi numa reunião. Eu peguei o caminho das pedras. Eu falei, peraí, isso não vai me atrapalhar em nada. Sim. Vai somar o Vai útil somar. agradável. Aí daqui a pouco Deus me abre, comecei a...
faz um grupo, vou começar a fazer convenções. O que eu vendo numa convenção, a loja precisa de 2 meses para vender. O que eu vendo nos Gideões, a loja precisa de 1 ano para vender, eu vendo em 10 dias. Peguei o caminho das pedras. Deus me deu essa graça. Mas por eu trabalhar e Deus ter a prosperidade sobre a minha vida, aí é normal as pessoas, não, mas então onde esse camarada está arrancando dinheiro? E constrói casa e faz... Eu sofri um açoite, sofri uma baque lá e tal. Aí eu lembro que na reunião aqui, seu pai falou para mim um dia, tudo se resolveu na mais perfeita paz, graças a Deus, mas ele percebeu que eu fiquei assim, porque eu de natureza, eu sou sanguíneo. Não parece, mas eu sou sanguíneo. Mas eu tenho equilíbrio, né? Tenho equilíbrio, mas eu sou sanguíneo. E aí você, nessa hora, você sente gosto de sangue na boca, você sonha enforcando o cidadão, né? Você... Na época do Bolsonaro, pegar o CAC lá. Aí o que que acontece? Aí ele verbalizou uma palavra para mim. Não esqueço disso. No gabinete dele. Ele falou assim, pastor Carlos, eu sei que está difícil para você. Eu imagino que você está sofrendo, mas eu vou te fazer uma coisa. Você consegue perdoar? Porque se você perdoar, se você fizer isso, você liberar o perdão, tirar isso do teu coração, Deus vai abençoar você de uma forma tão grande que você vai ficar surpreso. Eu disse, eu vou tentar, pastor, vou lutar. E eu fui tratar isso. Fui trabalhar. Quando eu consegui vomitar, jogar tudo aquilo, liberei o perdão, porque eu fui estudar a Bíblia e o Pai Nosso é uma coisa fantástica. Fantástica. Aí no final diz assim, porque se vós perdoardes aos outros as vossas ofensas, o vosso Pai perdoará a vós. Se vós não perdoardes aos outros as suas ofensas, o vosso Pai não perdoará a vós. Então, gente, a minha salvação está condicionada ao perdão que eu libero. E sem dizer que quando eu libero isso, não quer dizer que eu liberar o perdão para essa, que eu vou continuar andando com ele. Não, não. Né? Ele pode ser, mas eu tenho que liberar isso, eu tenho que arrancar isso de dentro de mim, essa coisa ruim. Quando eu fiz isso, a bênção de Deus explodiu na minha vida. Né? Eu aprendi e hoje eu digo sempre, não se guarde mágoa em seu coração, principalmente pastor, porque pastor, ele sofre um batalhão de perseguição, de calúnia e defamação. E se você se envenenar com isso, você fica com isso no coração, isso leva você a doenças cardiovasculares, gastrite, úlcera, isso te leva a manchas na pele, problema de depressão, síndrome de pânico. Tudo isso eu vivi na minha vida. Estou dizendo uma coisa que eu vivi, que eu passei, mas fui liberto. Hoje, eu tenho paixão de ver essas pessoas e abraçá-las. E elas se sentem amadas, porque eu fui curado. Quando você é curado, você consegue curar o outro. Glória a Deus, que bate-papo. Eu falei, hoje esse é um bate-papo inteligente, elegante e muito mais. Pastor Galdino, eu acho que nós vamos ter que marcar um segundo episódio, parte 2. Parte 2, porque é muita coisa. Olha que eu nem perguntei, eu queria perguntar. Não falei de Bolsonaro, não falei de Gideões, não falei da igreja de Curitiba, não falei de nada. Mas tem que marcar para um próximo. Vamos marcar um próximo. Vamos, e nem Salomão em toda a sua glória. Olha esse relógio. Olha gente. o relógio. olha essa botoadura aí. É, bonito demais. Que coisa fenomenal. Ô, pastor Carlos, o pessoal que quer conhecer mais da Cassimiro, estilo e elegâncias, como que eles acham você? Você entrega para todo o Brasil? Todo o Brasil, pastor. Eu entrego em todo o Brasil, na Europa, aonde me pedir. Hoje nós temos convênio com companhias aéreas, nós temos com Correio, com várias empresas, entrega em qualquer lugar. Qualquer lugar. O pessoal te procura nas redes sociais como? O meu Instagram pessoal, @Carlos Cassimiro, vai aparecer já o meu, e tem a Cassimiro Estilo e Elegância, que é da loja, né? Se nos achou lá, só nos chamar no direct, para nos chamar lá, que tem uma equipe de gente lá preparada. E eu vi que agora você entrou na moda feminina também, meu. Pois é, o que acontece é o seguinte, os pastores chegavam para mim, não só na loja, como em eventos, e diziam, as esposas, né? E diziam, pastor, o senhor deixa o meu esposo bonitão, deixa ele bonito com essas cores diferentes, gravata de seda, tudo bonito. E eu, pastor, como é que fico nisso? E aquilo foi me... Aí eu cheguei na fábrica. A fábrica não faz nada de feminino. Aí eu cheguei e falei assim, olha, gente, eu tô com uma situação assim, 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 assado. Só que, por mais que tenha ternos do Super Slim que serve na mulher, não é ético. Então, porque a mulher tem quadril, o homem não tem. Então, dá uma diferença, não é para todas. Aí a fábrica falou assim, Cassimiro, vamos pensar nisso.
e nós fomos para cima. A fábrica fez uma modelagem dos ternos que nós temos. Por exemplo, se o senhor quiser o terno que o senhor usa para a pastora Liliane, eu posso fazer o mesmo terno no corte feminino, com a silhueta, enfim. Então nós lançamos agora também o terno feminino da Raffer, que é fantástico, fantástico. Juíza, promotora, advogada, esposa de pastor elegante, né? E falando desse negócio de roupa, sapato, na igreja, o jovem, principalmente o jovem que quer namorar, quer casar, tem que andar bem elegante, né? Tem que arrumar carcaça. Depois que não você pode casa, andar. você dá aquela relaxada, depois passa um tempo, você quer renovar de novo. Eu Tem que lembro. andar bonito e cheiroso. Eu lembro Porque a fedido não primeira dá não vez, também. a Não. primeira vez que a Kelly veio falar comigo, eu tava com um cromo alemão no pé, Ó, aquele sapato que era Duas cores? três cores. 3 cores. Era um preto, Vermelho e branco. não, era preto e três faixas marrom. E Olha era aí. brilhante, né? Aham. E ela não via isso. Eu tinha um amigo meu tinha um preto e um branco, e o outro tinha um preto e laranja. Rapaz, daí O meu era o mais simples. E a primeira coisa que ela falou comigo foi: esse seu sapato aí é bonitão, hein? Olha, Meu irmão. conquistou pelo Conhecido sapato. pelo pé. Tá vendo? Pastor, muito obrigado. Pastor Galdino, esse bate-papo maravilhoso. Obrigado. Por causa do horário, temos que encerrar, mas vamos marcar uma outra oportunidade. Valeu, pastor Carlos, hein? Deus te Obrigado, abençoe, pastor. amigão. Obrigado, pastor Galdino. Obrigado, pastor Fábio, Amém. por esse tempo aqui de bancada maravilhoso, de comunhão, de experiência. É uma honra, um privilégio. Deus abençoe. Amém. Pessoal, queremos agradecer também ao Work Motors, que é patrocinador aqui do nosso podcast. Quer comprar o seu veículo, trocar o seu carro, entre em contato com essa empresa que é maravilhosa, é do irmão Jefferson, que congrega lá na Matriz, tem nos abençoado, também vai abençoar você. E você que está nos assistindo, tem a sua empresa, você pode ser parceiro, patrocinador aqui do nosso podcast, a sua empresa vai aparecer aqui, vai ter a honra do pastor Galdino divulgando, fazendo propaganda, Ô, né? glória, ô, glória. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe e até a próxima.